E o nosso bate-papo desta manhã é muito importante, né? É um bate-papo assim de saúde pública mesmo, né? É um alerta, uma atenção que a gente precisa chamar aqui, porque o que acontece? Às vezes a gente não se dá conta, né? Ou não dá bola. Lá no fundo a gente sabe, só que a gente não dá bola, a gente, né? Vai levando, né? E muitas vezes o nosso inimigo tá ali de dono da casa, né? Tá sentado ali na poltrona de rei, tá de rei. E nós lá com um monte de problema, e é rinite, e é isso e é aquilo, e não sabemos que estamos ali alimentando o rei. E ele continua lá de boa. Sabem de quem que eu estou falando? Sabem de quem que eu estou falando? Daquele bichinho nojento que são os ácaros. Pois é, e agora nós estamos numa época do ano propícia, ideal para a gente exterminá-los. Inclusive tem um monte de coisa aí que a gente faz no nosso dia a dia que eu sei que está muito errado, que são os famosos mitos e verdades, né? Quem vem falar sobre esse assunto para nós, puxar nossa orelha, alertar o povo aí de casa, é ela, mais uma vez aqui no TV Sul Mulher, com muita alegria, eu recebo a Gislaine Rocha, empresária lá da RG Higienização. Abra a câmera aí, Joãozinho. Bom dia, Gi, tudo bem? Bom dia, Jô. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui no teu programa novamente. Prazer te receber. Não tinha ainda tido o privilégio de ter conhecido aqui o cenário novo. Então, aqui bom, né? Porque daqui a pouco já vamos mudar o cenário. Já está indo para o terceiro cenário. Vem novidades por aí, hein, gente? E é verdade, Jô, tu comentou agora, né? Pessoal que está em casa, a gente, muitas vezes, nós temos aquela consciência desses vilões que nós temos dentro de casa. Vilões, essa é a palavra. Mas nós não damos atenção devida. Ao contrário, até a gente acaba que favorece, né, a boa vida deles na nossa casa, né? Com coisinhas aí que a gente faz, que a gente acha que está... Claro, a gente acha que está fazendo bem, né? Eu já vou falar do que é, vocês garantem que todo mundo aí em casa faz isso. Garanto, já vou falar. Quem assiste aqui o programa todos os dias, lembra que semana passada, na quinta-feira da semana passada, eu botei aqui na tela, eu falei assim, o pessoal da RG está lá em casa, estão lá limpando meu sofá, e a gente botou vídeos e tal. E nós vamos mostrar depois as imagens. Eu disse para vocês que eu ia mostrar a sujeira que saiu do meu sofá. E olha que eu ganhei elogio deles, hein? Olha que eu ganhei elogio, porque graças a Deus, né, a gente tem conseguido aí fazer esse trabalho de manutenção, que além de ser uma higienização, também é uma manutenção, né, do seu estofado e dos seus colchões. Mas vamos lá, vamos começar do começo para o pessoal entender direitinho. Especialmente quem de repente nunca pensou, nunca teve essa informação, né? Vamos aprender hoje aqui com a Gi. Gi, eu tenho lá um sofá, eu tenho lá um colchão em casa e às vezes até é meio novo, né? Comprei há um ano atrás e tal, e eu penso que tá... Vou lá de vez em quando, dou uma aspirada, passo lá uma esponjinha com vinagre, não sei o quê, né? Famoso vinagre. E acho que boto no sol. Ai, ai, ai. Boto no sol. Quem nunca? Abre aquele diazão de sol, sabadou. Aí vai tudo pro sol. Travesseiro, cobertor, colchão, levanta o colchão. É ou não é? É ou não é? Quero ver quem é que tá em casa dizendo... Por que, Jô, não pode? Pode, Gi? Não pode, não pode. Para responder essa pergunta, Jô, a gente vai falar um pouquinho, a gente sempre fala de poluição ambiental. Tá. Né? E aí a gente acha que é uma coisa bem distante de nós. Né? Lá fora,
meio ambiente. Só que a gente tem que ver que nós temos também uma poluição intrafamiliar dentro da nossa casa. Tá. Que é uma poluição comum. Eu vou te citar alguns exemplos que são fáceis e você em casa também vai identificar. Tá. A poeira doméstica. Tá. Né? O que é a poeira doméstica? Que fica no ar, né? No Partículas ar. que ficam no ar. Então, é essa poeira em cima dos móveis, essa poeira do chão, a poeira em geral, essa poeira que vai ficar dentro dos estofados, dos colchões. Agora, como que ela vai se acumular? Tá. Pela maneira que a gente faz a limpeza da casa. Né? Então... Meu Deus, como assim, Gi? Explica. Por exemplo, né? Como que você faz, você em casa que está nos assistindo, varre a casa, né? Tira essa poeira. Quando você passa a vassoura, Jô, você levanta esse pó todo e esse pó ele vai se acumular exatamente em todos os estofados, em todos os móveis. Então, a gente não pode fazer isso. Tá. Segunda poluição, varrer esquece. jamais. Depois a gente vai voltar nisso para a gente entender o contexto. Tá. Uma segunda poluição, que também é bem frequente, a questão do mofo e do fungo. Tá. Nós aqui no sul, dá um friozinho, a gente já fecha a casa toda, né? E pela experiência que a gente tem, muitos clientes, mesmo quando vêm almoçar em casa, a casa fica fechada o dia inteirinho. Tá, Então, é muito prejudicial, por quê? Porque essa umidade vai toda para dentro de casa. Então, é mofo nas paredes, os móveis encostados na parede. Então, não se pode encostar sofá, nada nas paredes. Não tenho de como a cabeceira, painéis que já são, né, fixados na parede. Por isso que é importante a gente ter esse olhar de fazer uma manutenção regular, porque todo esse mofo, ou essa umidade, ela vai para esses móveis. Tá. Um outro exemplo bem clássico, antigamente não se tinha tanto, mas agora com a cama box, né? Tá. Alguns modelos, o colchão embaixo tem a base box, o colchão ele tem um lado que é impermeável. Tá. Por que será, né, que as empresas pensaram nessa solução? Justamente para combater essa umidade que vem do chão. Então, algumas tem essa poluição intradomiciliar, como também a fumaça do cigarro, é uma outra poluição muito comum. Então, você que tem um fumante em casa, não fumar dentro de casa. Agora, a gente tem também festas juninas, né? Essa fumaça dessa fogueira é uma outra poluição também que é muito prejudicial para quem é alérgico. Né? Então, mofo, fungo, a poeira. Por exemplo, a poeira da barata, já ouviu falar? Poeira da barata? Poeira da barata. Não. Quase ninguém ouviu falar. A poeira da barata... Acho que até me dá um abafamento. Graças a Deus, na minha casa, nunca vejo barata, né? Pois é, mas é difícil a casa que nunca teve uma barata, né? Ou não... Apartamento, Jô, tem um controle mais rigoroso mais nesse rigoroso. Sentido, né? Casa é mais complicado. Casa é mais complicado. Então, os restos dessa barata, ela vai secando. E as fezes da barata, a gente não para pensar. Então, a mesma coisa, o pólen, o pó da barata, as fezes da barata, isso tudo vai para dentro da nossa casa. Fica essas partículas no ar. E aí, o que a gente faz? Varre, levanta bastante aquele pó para cima de tudo, dos colchões, do sofá. Então, Jô, é assim que a gente não consegue visualizar esses vilões, toda essa poluição que está dentro de casa. E aí, às vezes, você pode perguntar quem está em casa. Aquele espanadorzinho, então, quem tem? Jamais. Jamais, Jô. Meu, tu não viu lá em casa, meu espanador bem lindo? Aposenta. Eu já saio pela casa assim, ó, mas eu sou um avião, gente. Eu vou, ó, com o meu espanador por tudo. Só tô espalhando. Só espalhando. Eles estão lá no ar, assim. Exatamente. Viva! Estamos no comando. Meu Deus do céu. O ideal, Jô, né? Mesmo que tenha uma colaboradora, é ensinar que é aspirador e pano úmido. Essa é a forma correta de tu fazer uma limpeza, né? De forma preventiva, para que essas partículas não vão para os móveis e tu não tenha um aprofundamento de ácaros nos estofados.
Entendi. Porque a gente fala muito de saúde, né, Jô? Saúde. Ah, eu tenho que ter hábitos saudáveis. Sim. O hábito saudável não é só eu ir fazer um exercício, Sim. me alimentar bem. A gente tem que ter hábitos saudáveis no ambiente da nossa casa. Verdade, isso é verdade. Até porque aí entra até uma questão de energia, né, gente? Entra numa casa bem arrumada, bem limpinha, bem cheirosa. Sente bem, né? Agora entra numa casa toda, por exemplo, o meu apartamento, a gente conhece, é um apartamento pequeno, né? E tem um monte de coisa, né? Porque a pessoa aqui gosta de coisa, gosta de coisa. Aí, Gosta de acumular, gente. eu gosto de, não é acumular, eu gosto de coisinha, assim, enfeitezinho, coisinha, né? E tudo isso ajuda a juntar mais pó. Mais pó. Né? E eu tô tentando mudar, gente. As minhas filhas estão me... Eu tô tentando, vamos devagarinho. Tipo assim, eu já não fico mais comprando coisinhas. Ai, que bonitinho esse vasinho lá. Não. Né? Eu tô procurando ser mais prática. Ou seja, o meu apartamento, se ele não estiver em ordem, gente, é um caos. Porque ele é pequeno, né? Então, sempre que a gente entra num ambiente que está, né, organizado, limpinho, tu já tem essa sensação mais gostosa, né? Agora, Gi, eu já estou chocada com os 5 primeiros minutos aqui com a Gi, imagina o que vem por aí. Aí, assim, eu gosto de usar os meus exemplos, né? Se alguém aí de casa tiver algum exemplo seu, queira usar ou queira perguntar também, fique à vontade. Lá em casa, eu não tenho problema de rinite, de nenhuma ite, eu não tenho. Mas a Sofia, por exemplo, tem. Né? A Sofia não é todo dia, mas de vez em quando a rinite dela desponta. Daí ela dá uns 200 espirros de manhã, coitadinha. Pessoas que têm esse tipo de problema, assim, respiratório e tal, essas ites, evidentemente, são vítimas aí fáceis, né, dessas situações. Sim, desses agentes patológicos, né? Porque o que acontece, Jô? Para te ter uma noção, segundo a OMS, 30% da população do mundo desenvolveu já alguma alergia, tanto respiratória quanto atópica, né? Uma dermatite de contato, por exemplo. No Brasil, 15% da população já desenvolveu. E o interessante é que no sul, aqui é mais frio, casa mais fechada, Sim. Principalmente nessa época de inverno, a gente tem de 10% a 25% da população entre meses de junho, ali quando começa o outono, até a primavera, com crises de asma, rinite, chiado no peito, tosse noturna, porque a gente sempre fica na rinite, né? Na sinusite, mas a gente tem outros problemas, né? Às vezes, você que está em casa, a criança à noite está dormindo, não respira de boca aberta, baba no travesseiro. São alguns sintomas, não dorme bem, né? São alguns sintomas que tem alguma obstrução, alguma coisa. Às vezes é o quê, Jô? Travesseiro precisa ser trocado. Travesseiro, né? Precisa ser trocado a cada 2 anos, gente. Semana passada eu estava lá na Santa Helena, gravando lá, e a gente falou sobre isso. Existem prazos, né, para colchão, para travesseiro, mas as pessoas não, né? Ah, meu colchão tá bom ainda. Ok, se dá para ler. Tem como a gente aumentar a manutenção do colchão, o tempo de um colchão, por exemplo, cuidando dele. Realizando a manutenção, exatamente, Jô. Né? Um travesseiro, Jô, nos 2 anos, como tu citou, 25% do peso dele é ácaro. É muita coisa. Meu Deus do céu. Muita coisa. Né? Então, quando a gente tem uma rinite, por exemplo, como a Sofia, às vezes é uma rinite crônica, ou a gente sempre se atém muito, Jô, porque eu tenho um alérgico na família ou eu não tenho um alérgico. A alergia, ela pode vir a desencadear ao longo da vida em qualquer época. Sim, sim. Né? Você pode ter hoje um familiar que não tem nada e por isso que é muito importante essa prevenção, né? Essa maneira de prevenir mesmo, de limpar a casa, como eu citei,
Por quê? Porque de uma hora para outra pode desencadear uma alergia. Sim. Que pode ser uma crise momentânea, né, naquele dado momento, ou pode virar uma coisa crônica. Pode começar com uma rinite, um espirro, não dou muita atenção, isso passar para uma sinusite, né? Então, são agentes patogênicos que muitas vezes a gente não dá tanta atenção, ou às vezes a gente acha que é um resfriado, uma gripe, né? Sim. E não, a gente tem que realmente buscar, são 3 vias, né? Um atendimento de um profissional médico, claro, um infectologista, um otorrino, enfim, alguém para tratar aquilo, identificar, diagnosticar. A gente tem que ter essa medida de prevenção dentro de casa, né? E a gente tem que fazer uma manutenção regular no que eu não consigo fazer. Porque o que a dona de casa não consegue fazer, Jô, é uma limpeza profunda. E aí que vem a questão de contratar um profissional para fazer essa limpeza profunda, que não é só a limpeza, né? É a desinfecção, a desacarização para deixar aquele item apto. Aí o que tu vais ganhar com isso, né? Aí vem muito a parte do investimento. Ai, é muito caro para fazer uma manutenção. Se a gente hoje fazer uma pesquisa a nível de mercado nacional, um estofado, por exemplo, em média, tá? Que custa aí de qualidade, né? De R$ 3.500 a R$ 5.000. Uma higienização, Jô, ela vai ser aí de 10% a 20% o valor de um estofado novo. Tá. Aí tu vai botar na ponta do lápis a durabilidade, né? Porque você vai ali tirar manchas, ele vai estar com aspecto de novo, né? Fora que você vai estar fazendo toda essa desinfecção, essa desacarização, tendo um estofado que com conforto, com bem-estar, né? Claro. Então, vale muito a pena esse investimento nessa ótica, né? Eu vou estar investindo em saúde, num ambiente limpo e agradável, no conforto e na durabilidade, Jô. Na durabilidade. Tanto que assim, ó, gente, o meu sofá, agora está fazendo 3 anos que eu tô morando nesse apartamento que eu tô. E quando eu fui para esse apartamento foi que eu comprei o sofá. Então ele tem esse tempo. E a gente fez, aí quando eu comprei ele eu fiz uma impermeabilização, né, que é legal, dá vamos dizer assim, protege, né, por um tempo, mas óbvio tem que depois refazer. Aí a gente fez, depois de um tempo, a gente fez a limpeza. Essa já é a terceira, né? É a segunda ou a terceira manutenção. Eu acho que do sofá, a segunda a gente fez o colchão. Colchão. Que agora nós combinamos que o colchão a gente vai fazer quando eu me mudar, porque eu vou me mudar em breve. E o meu colchão, gente, tá com, assim, aspecto de novo, né, Gi? Ele não tem nenhuma mancha, tá? Claro que, óbvio, a gente tem que cuidar, né, gente? A gente tem que cuidar, né? Os netinhos, né? Os bichinhos, não falamos dos bichinhos, né? Vamos falar. Quem tem bichinho de estimação, atenção também, né? Porque eles têm pelos, né? Os bichinhos aí que são mais peludinhos também tem essa questão. Tu estava aqui falando e eu estava me lembrando que na verdade, eu tenho uma época do ano que eu tenho uma alergia, que é na primavera. Eu tenho com o pólen. Pólen. Tem dias que quase arranco meu narizinho aqui. E eu não estava me lembrando disso. Gi, por que essa época do ano ela é muito indicada assim, para a gente fazer a manutenção, né? Fazer essa higienização, essa limpeza profunda? Óbvio, pela questão daí da casa ficar mais fechada e tal, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre essas épocas do ano. Sim. Como eu tinha falado ali, Ju, de junho até setembro é o ápice aí de casas fechadas, né? Tu mesmo mencionou a questão que tu sente que tu tem mais crises ali por causa do pólen. Então, assim, são épocas que por esses fatores ali de umidade excessiva que é o ideal fazer. Tá. Quando a gente fala quem é alérgico tem que ter uma manutenção regular. O que seria uma manutenção regular? Dependendo do teu nível de crise alérgica, a cada 6 meses. Tá? Não, eu tenho uma alergia, mas eu tenho ações preventivas, o meu ambiente é bem saudável da casa.
uma vez por ano é o suficiente. Porque tem gente que não tem cortina, não tem tapete, não tem nada, Exatamente. né? Nessa época do ano, quem é alérgico tem que tirar tudo isso, né? Tirar urso de pelúcia, no caso de criança, tirar urso de pelúcia, cortina, ter esse cuidado com os animais, porque os pelos dos gatinhos, dos cachorrinhos, dos animais, eles vão ficando impregnados, né? E isso também é patogênico. Por quê? Porque os ácaros se alimentam também disso, né? Então, essa época do ano é uma época propícia. Por quê? Porque a gente vai estar mais fechadinho em casa, né? Gostoso tá friozinho, gostoso tá no sofá. A gente utiliza muitos estofados, fica mais tempo na cama porque é friozinho. Então, esses itens têm que ter uma atenção maior nessa época, justamente porque tem um uso mais frequente nessa época, né? Então, tudo, eu sempre digo assim, essa questão da manutenção é tudo muito de entender a tua rotina, né? De tu entender a tua rotina. Se você entrar em contato lá conosco, na RG Higienização, a gente vai sempre procurar entender um pouquinho da tua necessidade. Porque cada família tem uma rotina diferente e a gente tem que entender essa necessidade para poder ter uma solução para você. Então, a gente diz, sim, o indicado é fazer uma higienização pelo menos uma vez por ano? Sim, né? Mas cada caso é um caso. É muito, como que eu vou te dizer, às vezes, se você lá no Google, tá? Pesquisar e colocar avaliações da RG Higienização Araranguá. 90%, uma grande parte das pontuações lá no Google vai estar se referindo ao atendimento. Tanto atendimento, pré-atendimento, quanto ao pós-venda. Por quê? Porque nós, como uma empresa de higienização mesmo, tá? Profissionais de higienização, o meu esposo Renan, ele tem curso, ele é um higienista profissional, o nosso objetivo maior, tá? É a higienização. A limpeza, ela é uma consequência, Jô. Por quê? Porque eu só consigo fazer uma desinfecção e uma desacarização se eu limpar. Eu tenho que limpar a manta, eu tenho que tirar a gordura corporal, ácido úrico, tratar manchas, para daí ter o segundo passo, que é a desinfecção. Porque às vezes a gente olha um vídeo, Jô, né? E é legal isso, se tu podia explicar um pouquinho. Na próxima vez o Renan tem que vir junto também, né, Renan? O Renan tá aí. O Renan é tímido. Ai, Renan, querido, depois eu quero mostrar aí já tá preparadinho aí os vídeos, né? Nós vamos mostrar o Renan aí. Tu só fica coordenando, né, Gil? O Renan. Só. Porque assim, Jô... Tu fica no administrativo, né? Porque o que acontece, todos os cursos que a gente faz, as mentorias que a gente faz, que 80% delas é online, algumas o nosso mentor é de Florianópolis, porque a nossa empresa é oriunda de Florianópolis, então alguns cursos que são do operacional, o Renan faz, né? Mas os cursos online eu faço todos. Então, mesmo que eu não esteja no operacional, eu passo todas essas informações para eles. E vocês fazem um atendimento em termos de região bem amplo, né? Sim, a gente Eu vi aquele dia que tu estava organizando a agenda, então essa semana eu vou estar em tal região. Sim, nós procuramos atender toda a região aqui da MESC. Tá. Nós atendemos ainda Grande Florianópolis e Vale do Itajaí quando? Em algumas agendas específicas do ano. Inclusive você, aí que tem alguns clientes nossos de Florianópolis que com certeza vão acompanhar ali no Instagram. Nós vamos ter uma agenda agora em julho, vou aproveitar aqui, Jô, para divulgar. A gente vai ter uma semana em julho para atender Grande Florianópolis e uma outra semana que vai dar aí uns 4 dias úteis para atender o Vale do Itajaí. Ali clientes de Tijucas e Porto Belo. E nós atendemos aqui toda a região da AMESC, né? E aí, Jô, só para concluir essa questão do atendimento, porque às vezes o cliente vai querer fazer um orçamento, Jô, mas nem ele sabe dessa necessidade, né? Como tu falou ali no início, às vezes a pessoa não dá essa atenção. Eu sei que é importante, mas não dá bola. Então, às vezes, o cliente vai fazer um orçamento lá conosco e eu procuro entender, mas como que é a tua rotina? Tu tem pet, tu tem criança, tu não tem? Às vezes ele quer um tratamento completo, por exemplo, né? Uma limpeza, higienização e penalização, e não é para ele. Entendi. Tu entendeu? Então, assim, nós somos muito transparentes nesse quesito, em querer entender a necessidade, para não só vender um serviço, né? Mas para atender realmente essa necessidade. O que vai ser aplicado ali, tipo as técnicas, né, e tal, de acordo com a necessidade
daquela família, né? Exatamente. A Odete Oliveira dos Santos está aqui dizendo, acompanhando de Osório, Rio Grande do Sul, amei o assunto. Bom dia a todos. E os tapetes e cortinas? Foco da RG são estofados e colchões, né? Isso, nós atendemos os itens estofados, né? Tá. Cortinas e tapetes, nós temos parceria, Jô. Tá. Né? Ali com a Strata, até mandar um beijo para a Andresa, para o Maurício, um casal top também. A dona Andresa, que eu já chamei ela várias vezes para vir aqui e não vem, né, dona Andresa? A Andresa, Jô, é tipo Renan, que é um pouco tímida. É, guria, já, olha, já fiz, só falta eu dançar em cima da torre da igreja para ela vir aqui, porque seria um assunto extremamente importante, né? A gente falar, ó, a Odete está aqui perguntando, né? Porque nesse mix todo que a gente tem dentro de casa, eu acabei de lavar os tapetes lá com a Strata, né? Eu só tenho 2 tapetes, mas é a mesma situação. A mesma situação. Né, Gi? Tem um aprofundamento de ácaros, né? Lembrando que a gente não falou dos pets ainda, mas os pets, eles também têm uma época do ano, conforme troca a estação, eles também soltam mais pelos. Sim, tem a troca né? de pelo. Uhum. Então, podem observar que tem épocas do ano que os bichinhos aí soltam mais pelos. E esses pelos vão ficar onde? No ambiente, né? E aí, na roupa, né? No ambiente, aí vai lá com seu espanador, né? Não, jamais, Jô, espanador, Jô, pelo amor de Deus. Gente, sempre aspirador. Você que tem pet, gatinho em cima do sofá, sabe essa luva de borracha? Sei. Latex? Ajuda muito a tirar os pelos, né? Passa ali, tira, grudar os pelos e aspirador, Jô. Olha aí, ó, E que dica boa, hein, gente? Porque boa. jamais... Eu comprei um negócio, a minha filha mais velha, ela gosta, assim, de acessórios, igual eu, né? De limpeza, assim. E tem um rolinho que ele chama escova mágica, um negócio assim. E uma vez eu mostrei no meu Instagram. E ele é muito legal, porque ele passa assim e fica tudo grudadinho ali. Depois a gente vai na água, não é aquele negócio de ficar arrancando a fita ali. Tu bota embaixo da torneira assim e tu passa a mão, sai todo o pozinho ali, o pelo, enfim. É aquele negócio pro dia a dia, para te dar uma... Que é o que eu uso lá nas minhas cadeiras, que estão precisando também, né, Gi? Agora nós fizemos no sofá. Sim, não, as cadeiras já estão precisando. Estão precisando. Porque a cadeira acaba que suja mais ainda, Sim, né? a cadeira, por ser uma área de alimentação, né, Jô? Então ela precisa ter uma manutenção ainda mais regular. É farelo, é bolachinha. É tudo, é o que eu te disse, Jô, tudo depende da rotina da família, né? Por exemplo, a gente diz, jamais se alimentar em cima dos estofados, né? Ah, por quê? Não é pela questão que pode ter um acidente. Os próprios farelos, essas migalhas, é um banquete para os ácaros. É um banquete. Então, a cada dia que tu se alimenta ali, vai aprofundando mais ácaro, mais ácaro e mais ácaro. Sabe que eu assisti outro dia, recomendo. Eu assisti um documentário no Netflix que se chama Fungos Fantásticos, tá? Gente, é muito interessante. Os fungos são... Assistindo até a gente acaba achando eles fofos, né? Mas se for ver... Gente, eles tomam conta de tudo com uma rapidez incrível. É tipo assim, opa, tá? Olha, ali tem uma fruta na fruteira que eles já pulam ali, já no instantinho já vê aquela... A metabolização é muito rápida, né? Das bactérias, dos fungos. E pronto, aí tu já vê ali, eles são muito, muito rápidos para se proliferar e existem, assim, milhões de tipos de fungos. Então, olha, é interessante. Aí eu fiquei assistindo e imaginando, meu Deus, né? Eles estão em tudo. Eles estão dentro da tua fruteira, eles estão em tudo. Tudo que você imaginar.
Mas, Jô, assim, uma grande parte das inflamações e das infecções no inverno, principalmente, é causado pelo mofo, né? Que a gente, por ter uma empresa de higienização e por ter alérgico também na família, eu sou alérgica, minha filha é alérgica, então a gente mantém uma higienização assim regular. Mas, mesmo eu, né, como profissional da área, mantendo a minha casa, fazendo as coisas que devem ser feitas para evitar esse aprofundamento de ácaro, eu nunca me ative, desde que eu estou morando aqui em Araranguá, em olhar os quadros atrás. Tu limpa ali, passa o paninho úmido. E eu fui, e eu gosto de quadros, então aqui em cima da cabeceira, eu vou tirar esse quadro para ver como que tá. Jô, tinha esporos ali, né? Todo comido no mofo. Então, aí que tem aquela questão né, a gente não se atém. Eu faço toda a higienização no colchão, na cabeceira, não varro a casa, é só aspirado, pano úmido, não deixo acumular pó, em criado mudo, nada, porque eu sou muito alérgica. E aí, eu tinha ali uma colônia de bactéria e de fungo atrás do quadro, em cima da cabeceira. Em cima da cabeceira. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que ficar atento, porque a metabolização é muito rápida. Nós temos, Eles são muito rápidos. Muito rápidos. Nós temos um atendimento de emergência todos os dias, né? Por que a gente teve essa necessidade de abrir um horário de atendimento de emergência? Porque às vezes tem uma criança que faz um escape num colchão, né? Ou até um acidente num estofado, que já aconteceu. Muitos acidentes com idosos, né? Isso é bem frequente, né? Então, a gente quis dar uma atenção para esses clientes no momento de necessidade, às vezes não sabe o que fazer, né? Então, a gente tem esse horário de emergência. E a questão da urina... Às vezes um idoso que usa fralda e tal, sim, também pode acontecer um acidente. Pode acontecer, né? Olha e a só. urina, Jô, até falar um pouquinho sobre isso, porque atinge muitas famílias, né? A urina, ela por ser ácida, e quando o idoso toma uma medicação ou tem algum problema relacionado, também isso aumenta, digamos assim, potencializa a questão da urina. Pelo pH ácido, ela é muito difícil de eliminar o odor. Então, quanto mais tempo tu deixa aquela urina ali naquela espuma, naquele colchão, a bactéria ali, ela vai metabolizando, ela vai ocupando o colchão inteiro, né? Com o tempo, às vezes a pessoa diz, o odor está muito pequeno. Com o tempo, esse odor ele vai se potencializando, porque vai metabolizando aquilo, vai secando dentro da espuma. E aí é bem difícil de remoção. Então, nós temos esse horário de atendimento aí de emergência justamente para tanto facilitar, né, recorrer aí, socorrer o cliente, quanto para a gente, quanto antes eu combater essa bactéria, melhor. A urina são uma das bactérias mais difíceis, odores mais difíceis de remover. Quem tem bebês também tem a questão de vômito, né? De leite, né, gente? É um negócio, meu Deus do céu, é um negócio podre aquilo. Sim, horrível. São substâncias muito ácidas, com pH ácido. Então, o odor, para te neutralizar esse odor, é muito mais difícil. Então, o que vai garantir que a gente consiga cada vez mais sucesso, um 100% de remoção? É o tempo. Então, o mais rápido possível. Exatamente. O quanto antes... Aconteceu o acidente, chama. Exatamente. Tá. Vamos para as questões práticas, né? Tem uns comentários aqui, já vou ler, tá, gente? É tudo elogio, pelo que eu tô vendo aqui, né? Eu quero saber quem é que tem perguntas, se alguém tem perguntas. E daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens lá da sujeira que saiu do meu sofá. Gente, olha só. Que é assim, né? Tem eu já contei aqui, né? Eu acho... Eu tenho um livro que se chama Quebra-Galho. É um livro que eu comprei que traz, assim, dicas e receitinhas pra gente limpar tudo. Tudo. Ai, tem uma mancha lá no calçado, tem uma mancha na calça jeans, como tirar mancha de um móvel laqueado, como tirar mancha do não sei o quê. E é assim, né? Intervalo já? Já? Então tá. Então, vamos fazer intervalo, que
Eu já volto, já conto para vocês. Não sai daí, peraí. Muito bom, voltamos. Então é o seguinte, estava eu contando aqui, né, que eu tenho esse livro Quebra-Galho, é cheio de receitinha. Aí o resumo do livro é o seguinte, lendo o livro inteiro, resumo da ópera, né? Vinagre, bicarbonato, você limpa e qualquer coisa. Eu acho que realmente ele tem os seus benefícios, né? Tipo, tu faz lá uma aguinha, vai limpar o roupeiro por dentro, né? Ao invés de ficar usando um monte de produtos aí químicos comprados e tal. Mas não são as soluções, eles podem ajudar nessa manutenção, mas não vão fazer essa higienização profunda como tu falaste. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Gi, que eu achei interessante ali, essas etapas, né? O que é uma higienização, o que é uma, que tu falou ali... Desinfecção e a desacarização. Desacarização e desinfecção, é isso? Isso. Fala um pouquinho disso. Inclusive, Jo, a desacarização é um termo bem novo, tá? Por quê? A desacarização, ela iniciou, né? Começou a ser chamada de desacarização porque é feita apenas por uma máquina importada. Tá. Né? Uma espécie de extrator, um equipamento parecido com esse que foi feito o procedimento na tua casa. Só que ele é importado por quê? Porque é um equipamento desenvolvido para a Europa, para os Estados Unidos, onde tem escassez de água. Então, como tem escassez de água, eu não posso utilizar água, foi desenvolvida essa máquina para sugar, é uma máquina de alta sucção. De alta pressão, para tirar o quê? As fezes e os ácaros mortos do colchão, do estofado. No Brasil, e aí a gente tem grandes empresas a nível de Goiânia, São Paulo, realmente profissionais no ramo, que é o que comanda, né, o nicho no Brasil. Existe um debate muito grande. Por quê? Porque no Brasil o procedimento que se faz, e porque a gente não tem escassez de água, então é feito o quê? Durante a limpeza, né, eu faço a limpeza, eu já vou fazer também a desinfecção. Então, no processo de desinfecção, eu vou usar produtos fungicidas, né, eliminar germes, eu vou usar produtos bactericidas para combater as bactérias, e vou usar produtos bacteriostáticos, que é o quê? Eu, além de eliminar, eu vou criar uma barreira para, em um determinado tempo, isso não se proliferar. Né? Então, quando você contrata realmente uma empresa de higienização profissional, ela vai ter que ter no mix de produtos dela que faça isso. Porque senão tu está só lavando o colchão. Né? Então, essa é uma diferença muito grande. Tu só está lavando, se tu só lavar, Jô, tu vai, às vezes a gente vê um lavador de estofados comum, ou até quem aluga uma máquina, né, por exemplo, ali no bico da extratora aparece preto. Sim, por quê? Porque tu vai passar um detergente, é igual vai lavar uma roupa. Tu vai ver a sujeira saindo, mas você não vai estar eliminando o ácaro, você não vai estar fazendo nenhuma eliminação de germes, de bactérias, nada. Tu vai estar só limpando. Né? Então, a desacarização aqui no Brasil, 99% das empresas, das grandes empresas, fazem da forma que nós fizemos, que é limpa a manta, né? Faz essa limpeza, ácido úrico, trata a mancha e usa produtos. Nós temos um método que se chama Biperox. Esse método ele é composto por um mix de produtos. O peróxido de hidrogênio é o carro-chefe, mas a gente tem amônia de quinta geração, a gente vai vários produtos, né, Jô, que não adianta a gente citar, que vocês não vão entender. Mas esse mix de produtos, Jô, vai fazer com que efetivamente elimine o que está ali escondido. Muitas pessoas têm essa dúvida também. Mas será que ao fazer essa sucção, né, com a extratora, realmente está eliminando? Os produtos, Jô, eles têm uma tecnologia, né, que eles vão adentrar todas as camadas. Mesmo que eu não consiga fazer uma sucção total durante o processo de secagem, por isso que quando a gente faz uma higienização, não se coloca no sol. Não. Por quê? Porque esse processo de secagem, os produtos ainda estão atuando. Sim. Tu está eliminando esses micro-organismos. Né? Então, é um procedimento que, claro, para quem não conhece e não é do ramo,
às vezes a gente tem uma dificuldade de entender, né? E as donas de casa, às vezes até os próprios clientes me perguntam, mas como que eu sei identificar se realmente estão fazendo, né? Aí, Jô, é a questão de confiança. Confiar no trabalho profissional que você está e contratando. no profissional, exatamente. É igual tu vai num salão, né? Ah, eu vou pintar meu cabelo. Ah, a gente aqui usa só a melhor qualidade e tal, né? Vai lá olhar ou confia. É mais ou menos isso. Buscar sempre uma referência, né, Jô? Por isso que eu Sim. citei a questão do Google, que hoje o Google ele é uma ferramenta que ajuda muito a gente nessa questão. Por quê? Ai, desculpa. Não tem problema. Eu vou aproveitando, vou lendo o comentário aqui da Zênia. A Zênia Bilésimo. Bom dia, Jô e Gi. Muito bom ouvir esse esclarecimento de vocês. Trabalho fundamental para a população. Sucesso para RG Higienização. A Zênia diz, colchão sempre usado com o protetor. Boa. E lavado a cada 15 dias. Uso aspirador no quarto. Mesmo assim, tem ácaros no colchão? Boa pergunta. Tal do protetor do colchão. É bom usar protetor, né? Sim, é essencial, Ju. Tá. O que acontece? Quando você tem essa prevenção, como a Zênia ali falou, em aspirar, não levantar pó, faz uma higienização profissional no colchão, né? Higienizou, tá desinfectado, tá desacarizado, agora tu usa um protetor. Tá. Esse protetor vai fazer... Vai proteger. Vai proteger o quê? Né? Vai proteger os ácaros, não vai ter mais ácaro, não. Mas ele vai permitir que não tenha, o suor não penetre direto para o colchão, né? Que a gente, durante a noite, a gente sua, a escamação da pele, que é o que os ácaros se alimentam, você vai ter menos contato, né? E o protetor de colchão, o ideal é que ele seja impermeável, tá? É importante, porque se ele não é impermeável, esse suor, ele vai passar para o colchão. Tá. Então, o ideal é que ele seja impermeável. A parte ali de cima, se possível, de algodão, Tá. né? O investimento para um protetor de colchão impermeável de algodão é um pouco caro. A gente tem outras alternativas. O importante é você usar o protetor. A gente tem protetor de malha, né? Tá. Hoje no mercado tem inúmeros modelos aí de protetor e é super importante. Lá na Santa Helena tem, viu, gente? Podem ir lá. E como ali a Zênia falou, pelo que eu entendi, tirar a cada 15 dias esse protetor e lavar. Né? Foi o que eu entendi também. Não é só a questão do protetor, tá, Jô? Toalha de banho. A gente fala de novo dessa questão preventiva, né? Toalha de banho, Jô, é no máximo 4 dias a gente tem que lavar. Quem é alérgico, roupa de cama, trocar 2 vezes por semana. Quem não é alérgico, 1 vez por semana. Eu troco 1 vez por semana. Então, tudo isso é importante, é uma forma preventiva de a gente evitar que esses agentes nos ataquem. Certo. Outra coisa legal e fundamental que me marcou muito a outra vez que a Gi veio aqui no programa, foi bem lá no início do programa, eu acho, e marcou, porque assim... É uma coisa que a gente já traz assim, de casa, né? Quem nunca viu a sua mãe botando lá gente, lá na minha casa era assim, ó, a gente estava até aqui no intervalo falando de casa e apartamento, né? Lá em casa era assim, abria aquele diazão de sol, a mãe botava tudo para fora, gente. Não era o que a gente faz, era tudo para fora. Levanta tudo, colchão, travesseiro, coberto, tudo lá no sol, para tomar aquele bom sol. Ainda dava umas vassouradas assim, não dava? Na infância de vocês não era assim, na minha era. As vassouradas no colchão, assim, pá, 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 pá. Aí depois... A tua mãe faz? Ai, agora... Ai, agora então vai vir a bronca. Olha a frase da G aqui. O sol é um veneno. Explique, Gi. O sol é um veneno, Jô. Por quê? Até assim, antes de a gente... Até parece feio a gente falar que o sol é um veneno, né? Porque o sol é maravilhoso, né, gente?
nosso rei, nos dá energia e tudo, mas... Tem gente, inclusive, Jô, que coloca tudo para a rua, e as nossas mães e avós faziam isso, tem um cheiro gostoso, né? Parece que... Porque assim, ó... Que dá mesmo essa sensação, dá né? essa sensação. Porque o sol, ele tem uma ação desinfetante, assim, digamos assim, de desinfecção? Tem. Só que é tão pequena, porque ela é superficial. Então, por exemplo, um travesseiro. Você pega o travesseiro, vai lá e coloca no sol. Tá. Ele vai aquecer ali aquela parte superficial e ali ele pode eliminar, sim, o que tiver de ácaro nessa parte superficial. Mas o que acontece? Para matar o ácaro, ele tem que estar numa temperatura de 50 graus. O sol não vai chegar nessa temperatura e ele nem vai chegar no interior do travesseiro. Então, o que tu vais ganhar com isso? A oxidação, então, o teu travesseiro pode ver que ele começa a criar umas manchas amareladas, onde tem suor, ácido úrico, ele vai ficando amarelado pela oxidação. E no interior, o que tiver de ácaro, eleva a temperatura, ele se prolifera, ele adora, ele ama esse aquecimento, aquele calorzinho. Porque o ácaro, ele vive na umidade, ele gosta da umidade, mas quando tu aquece numa temperatura, que não é essa temperatura de 50 graus que vai eliminá-lo, ele se prolifera. Ele fica... Se tu olhar no microscópio, que a gente quando faz curso e vê isso, eles estão assim, João, enlouquecidos. Numa rave. Numa rave, exatamente. Exatamente. Né? O colchão, a mesma situação. Às vezes Isso significa então, quer dizer que o equipamento, no caso que faz a sucção ali, chega nessa temperatura? Não, porque aí a gente usa produto químico. Então tu não precisa esquentar para... Não. Entendi. Fora alguns tipos de ácaro. Aí é a tecnologia dos produtos, exatamente. Então. Por exemplo, a conhecida escabiose, né? A sarna, que também a gente atende muitos clientes, tá, Jô? Às vezes parece bem longe, né? A escabiose, a sarna. A sarna, ela é um tipo de ácaro, né? E ela cria, dentro dos problemas ali que ela atinge, a pele, né? É uma coceira insuportável, né? A fêmea do ácaro, ela tem uma intubação ali de 10 a 15 dias. Então, se tu não tomar todas as medidas, Jô, pode ser que em 15 dias comece tudo de novo, a proliferação. Então, é um tipo de ácaro muito difícil de combater. E também, ele vem para nossa casa pelo ambiente, né? Então, quem tem bicho de estimação tem que ficar atento. Quem mora em casa, que o bicho passeia na rua, né? A gente tem que ter essa... Mais uma vez, falando dessa ação preventiva. Depois até vamos... Hoje tem quadro com a Tuana, né? Nos nossos pets. Até vou falar isso com ela aí depois para ver porque a Tuana, inclusive, a nossa veterinária, ela é especialista em dermatologia dos animais. Então, eu vou pedir para ela umas dicas aí para essa questão dos pelos e tal, e essa época. Ela já trouxe esse assunto, mas eu vou pedir para ela dar mais uma reforçada aí. Bom, então, gente, esse negócio de botar, a gente dá risada, eu dou risada aqui, né, gente, que eu tenho que dar minhas gargalhadas, mas é assunto sério, tá? Esse negócio de botar no sol. Eu já aprendi isso a outra vez que a Gi esteve aqui, eu até estava dizendo para ela agora, né, que de tarde bate sol no meu quarto. E eu deixo uma parte da cortina levantada assim para bater um solzinho na cama, porque o Luiz e a Magali gostam de deitar ali no solzinho de tarde. O gato ama esse solzinho, né? Mas isso acabou que o sol está detonando a cabeceira da minha cama. E fica uma parte no sol, outra parte não. Então tá uma parte desbotada e uma parte não. Agora eu acho que vou ter que trocar, esperar minha mudança aí e vou trocar. Então a gente vê como realmente o sol detona realmente as coisas, né? Exatamente, a questão do desbotamento, né, Jô? A impermeabilização, esse tratamento da impermeabilização, ele ajuda muito nessa questão do sol, porque ele tem proteção, né? Então, se você tem às vezes um estofado, né, uma cabeceira também, da mesma forma, um estofado, às vezes de canto, que pega não precisa nem pegar o sol, tá? Só a iluminação ali, a luz, ela já causa esse desbotamento. Então, a impermeabilização é muito bom também para essa proteção. Boa. Falar um pouquinho dos produtos de limpeza, eu agora até lembrei, tu falou ali das misturas, né? O que a gente tem, você que está em casa, que gosta de pesquisar na internet, essas misturas milagrosas, tudo é o equilíbrio, Jô. Tá. Né? Tudo que a gente tem que ter é o equilíbrio.
Então, o que acontece? Nem sempre o que a gente vê lá, o videozinho, né, na internet, a gente pode aplicar. Quando você vai fazer, às vezes tem uma manchinha no estofado que está incomodando, e muitas vezes até tu já fez uma manutenção. Tá. Por exemplo, faz 4 meses que eu fiz uma manutenção, mas tive um acidente com chocolate. Tá. O que você tem que fazer? Você tem que pegar detergente neutro, Tá. um pouquinho de água. Se é uma substância com gordura, por exemplo, como chocolate, uma aguinha morna, uma colher de detergente neutro, pegar uma flanela, um paninho de microfibra, umedecer, sem encharcar, passa ali, esfregar ali, não esfregar com força, tá? E com delicadeza, porque tecido é delicadeza. A gente tem que ir vendo como ele tecido vai reagindo. Depois pega um outro pano seco, tira bem a umidade. Não encharcar por quê? Porque se você encharcar, vai molhar dentro da espuma, aquilo vai proliferar fungo, bactéria, e com o passar do tempo tu vai começar a sentir odor. Tá. Então, a questão da mistura caseira é muito do equilíbrio, né? Uma das poluições que a gente tem domiciliar e que causam queimaduras de pele, irritação nas vias aéreas, é justamente os produtos de limpeza, Ju, né? Às vezes a dona de casa vai lá e compra um desinfetante, por exemplo. É para usar 10 ml para 1 litro de água. Ela quer usar 40 para o mesmo litro porque quer potencializar. A gente tem que respeitar o que os rótulos dizem, porque a maioria dos produtos que a gente compra lá na prateleira do supermercado são produtos químicos, ele tem uma reação química, né? É prejudicial à saúde se a gente não saber utilizar. E a mistura caseira é a mesma coisa, né? A gente fala muito do bicarbonato. O bicarbonato, ele é um alvejante, né? Então, ele tem um componente de alvejar, de clarear, Então, no uso dele, a gente tem que usar com muito cuidado, dependendo da fibra. E daí eu estou me atendo à questão de colchão. A gente tem colchão de fibra natural, fibra de bambu, aloe vera, etc. Então, a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes esse bicarbonato, se ele tiver dependendo da quantidade, e se eu utilizar com alguma outra coisa, ele pode queimar essa fibra. Né? Então, tem uma manchinha pequena me incomodando. Vai na etiqueta, né? Uma outra sugestão, gente, importante, se você vai fazer uma limpeza superficial, né? Porque a limpeza superficial, ela não vai impedir de você contratar um profissional para fazer uma limpeza profunda, né? Às vezes é só uma manchinha, né, uma coisinha que tu quer eliminar. Sim. Então, o que tem que ser? Sempre detergente neutro, um pouquinho de água morna, olhar sempre... Esse detergente é o detergente de louça ali, aquele de louça, neutro. O neutro, que não tem cor. Exatamente. E olhar a etiqueta, né? Ver a composição do tecido. Se for fibra natural, mesmo que seja 10% de algodão, não utilize produtos caseiros. É uma fibra sintética, ela é mais resistente, né? E a questão ali do bicarbonato, gente, a gente já viu, Jô, clientes estragarem poltronas, estofados, com o uso do bicarbonato. Então, tem que ficar muito atento, né? Tanto nessa questão que pode ter né, uma irritação ou tu estragar um estofado. Boa. Esses produtos químicos que são usados, né, no maquinário ali, né? Sim. Que tem essa tecnologia já. Eles não, tipo assim, não tem cheiro, não tem problema nenhum. Não, a maioria, claro, tudo depende, né? Cada empresa tem um mix de produtos, trabalha com mix de produtos. Nós trabalhamos com tanto produtos nacionais quanto importados. Por que a gente tem esse método, Ju? Aí, isso para te explicar um pouquinho, né? O Biperox, ele surgiu dessa necessidade e a gente chegou nele através de muitos testes, né? E aí não é testando nos estofados dos clientes, né? Isso vem aí desde o início da empresa, para a gente chegar num mix que atendesse tanto a questão da limpeza e desinfecção, mas todos os produtos autorizados pela Anvisa, né? Biodegradáveis. Então, por mais que tenha um cheiro um pouquinho, mas não é nada que vai causar uma alergia ou uma irritação. E aquele perfume gostoso que eu senti quando cheguei em casa na quinta noite, um detalhe. O Renan tá aqui, ó. Renan, bom dia, Jô. Beijão pra vocês duas. Estou aqui na operação e não pude aparecer. Sucesso, Gi. Eu sei, né? Não pôde aparecer. Tá tudo certo aí. Um abraço, Renan. Eu cheguei em casa, gente, quinta-feira,
porque a gente tem um tempinho ainda, nós vamos dar um passo a passo aqui de como funciona a ida da RG Higienização até a sua casa ou a sua empresa também, pode ser, né? Sim. Como é que é essa logística, quanto tempo dura e tal, para o pessoal entender. Ah, eles vão ficar um dia inteiro lá na sua casa. O negócio é relativamente rápido, tá, gente? E depois, tu vê, olha, eu deixei a janela do meu quarto, né? Daí deixei a porta, normalmente eu fecho a porta do quarto, mas deixei aberta, já para correr ali no corredor, ter aquela corrente de ar. E a porta da sacada. E eu cheguei aquele dia à noite em casa, o sofá estava seco, completamente seco. E foi a festa, né? Que o Pedro, tem até uma foto minha e do Pedro aí. Que é o nosso cantinho, né? Meu e do Pedro. Quando a gente chega em casa, bota aí, João. Bota aí na tela. Ó, eu e o Pedro. Nesse dia aí, gente, eles foram lá em casa, ó, até o sofá tá bem abertão, né? Que ele é aquele que é retrátil, né? Retrátil e reclinável. Então ele tava todo para frente ali. E olha que linda a cor que ele tá, bem novinho. E aí chegamos em casa, já tava bem sequinho. Eu até achei que ia estar mais úmido, mas é que a gente pegou uma semana boa ali, né? Sim. Tava Mas, Jô, quando tu olha essa foto, quando eu vi tu postar no Instagram, eu li essa foto, é esse tipo de foto, Jô, que traz assim é gratificante para nós. Uhum. Por quê? Porque é isso que nós gostamos de proporcionar aos clientes, né? É esse conforto, falasse ali do cheirinho, né? Esse cheirinho de limpeza. Nossa, tava um perfume, gente, conforto. com aquele perfume 3 dias em casa. Então, é exatamente isso que faz com que a gente tenha motivação para trabalhar todos os dias, justamente nesse tipo de experiência, né? Porque a gente não vende só serviços, né? A gente vende experiência. Claro. Então, quanto é gostoso tu chegar em casa, ver tudo limpo. A questão da energia que tu citou, né? É uma outra vibe. Tu chegar em casa, é um outro cheiro. E daí, conforme a idade da criança, eu já disse pro Pedro, sabe, né, Pedro? Nosso sofá tá limpo, tá? Já sei, vó, não pode comer. Aí depois, no final de semana, veio o outro neto, né, o pequenininho. Aí ele tava lá, eu dei um iogurtezinho pra ele tava lá no sofá, e eu assim do lado. Meu sofá, mas deu tudo certo, nenhum acidente. Mas o ideal, né, minha gente, não é comer no sofá, nem na cama, né? É na mesa. Ah, Mas, Jô, falando ali sobre essa questão da rotina, não tem famílias que gostam de se alimentar, né? Então, por isso que é interessante a gente entender a necessidade, porque quando tem uma... Ai, mas eu gosto tanto de eu e o Pedro somos os reis da pipoca, né? Pipoca não tem como. Mas tem gente que almoça, Jô, tem gente que janta. Na frente da TV. Come pizza. Então, assim, ó, o que eu digo, isso é um comportamento que se pode fazer? Pode. Mas e as pessoas fazem. Mas o que daí tem que fazer? Tem que ter uma manutenção mais regular. Né? Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho da rotina das famílias, porque tem gente que gosta. Tu não pode tirar o prazer de repente, comer uma pizza com a família, né? Nós falamos ali das tuas cadeiras. Tem que cuidar, né? Que é, né, as cadeiras, área de alimentação. Como que a gente o que mais a gente gosta é de se reunir, né? De trazer família, de receber. É importante, isso faz parte da vida social. Então, a gente só tem que prestar atenção em ter o quê? Ter um comportamento mais preventivo e realmente prestar atenção em fazer uma manutenção mais regular. Olha, depois desse programa aí, hein? Vão vender bastante aspirador de pó aí na cidade, né? Quem não tem, eu tenho aquele assim, aquela vassourinha, sabe? É meio que trefe, que não aspira muito, né? Mas aí eu acabei pensando, pelo espaço e tal, um negócio mais fácil. Mas eu tô pensando aqui, ó, acho que eu vou investir num aspirador bom. Mas essa, que parece uma vassoura, ela é perfeita, porque ela é prática e ela é muito melhor do que você varrer, do que você levantar. Sim, para varrer, sim, mas eu digo assim, para um sofá, uma coisa assim, tu dá uma aspirada, né? Quem tem bicho de estimação, sim, a gente tem modelos menores, mais leves, com bico também, que também não vai friccionar, né? Mais fácil ali para fazer a limpeza superficial. Não, realmente vale a pena. A Maria Eduarda Joaquina está aqui, bom dia, quanto conhecimento, parabéns, Gi, Renan. A Laís Luckman, bom dia, sucesso para você, querida. Por isso, eu uso aspirador. Elas, então...
Um beijo para a Laís. A Laís é uma cliente nossa de Tijucas. Obrigada, Laís, por estar nos acompanhando. E nós vamos estar em julho. Só aguardar. Ó, a Ana tá dizendo, Jô, eu coloco bicarbonato, deixo pegar sol e depois escovo. Meu Deus. Vamos dar uma Tu dica. vai levar uma chispada agora da Giana. O bicarbonato, Jô, isso é uma prática comum, tá? Eu vou dizer qual é a maneira correta de fazer. Você Tá. pode... Eu tenho a casa muito úmida. Tá. O bicarbonato, o que você faz? Você pode espalhar o bicarbonato. Não é... Tudo é permitido. Nem tudo me convém, mas tudo é permitido. Tá. Não tem essa... Você pode usar o bicarbonato em cima do colchão, deixar ali um tempo, porque o bicarbonato ele vai absorver a umidade, né? Tá. Isso é uma coisa paliativa. Tá. Mas ele vai absorver a umidade e depois você vai pegar um aspirador de pó e aspirar bem. O que tu não pode é molhar, né? Borrifar, pegar... é muito comum amaciante, né? Botar o amaciante dentro de um borrifador e borrifar a casa inteira. Gente, não. Isso... Assim, ó, É prolifera químico, gente. E é químico. Prolifera muita bactéria, metaboliza muito fungo. Não pode umedecer tecido se você realmente não vai fazer um processo ali, né? Se você não vai lavar, não pode. Tá. Olha só, eu tenho que fazer outro intervalo, né, João? Que eu errei o horário dos intervalos aqui. Então tá. Assim, ó, tem mais um minutinho, né? É, Tá, tranquilo. então vamos fazer um intervalo. Na volta, aí eu vou mostrar para vocês as imagens do Renan lá em casa, higienizando o meu sofá. Para quem nunca viu como é que é, para quem não sabe como é que faz e tal, que aparelho é esse que eles estão usando e tal, então vocês vão ver como é que funciona e vão ver a água que saiu, porque é tipo o ditado aquele, mata, come, mostra o pau, né? E vão ver a água que saiu, a água suja que saiu do meu sofá, tá? Pra vocês terem uma noção. E aí, a Gi vai passar para nós como é que funciona esse agendamento, como é que funciona, chega lá que hora, tem um horário adequado, não tem, como é que vai ser, quanto tempo demora, vai ficar, mas eu se vou higienizar o colchão, vou poder dormir de noite no colchão. Tudo isso aí a Gi vai explicar pra gente como é que funciona depois do intervalo. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta e agora sim. Oi? Que bom. Então o microfone é bom, né, gente? A pessoa foi no banheiro, né? Porque fica tomando os chazinhos lá do Empório Matcha, né? Lá da Pet. Chá diurético, daí a gente só para no banheiro, pronto. A pessoa esquece de botar o microfone, tá tudo certo. Né? Agora deu, João? Então tá bom. Então, agora sim, vamos às coisas práticas, né? Quem já tinha que levar os puxões de orelha aí já levou. Quem quer continuar botando as coisas no sol, bota, né? Vai fazer o quê, né? Cada um, né? Com os outros. Então, mas, nossa parte a gente fez, né, Gi? Exatamente. Aí eu fico lá, vai lá na farmácia, fica tomando antialérgico, vai se entupindo, se intoxicando de remédio, gastando bastante dinheiro na farmácia, no médico e com a cara desse tamanho, né? E ainda ouvi do médico, Jô, que é o que é pior, que você, além de tomar os histamínicos, antialérgicos e tal, você tem que cuidar do seu ambiente para que melhore. Aí não adianta. Né? Tem um infectologista que ele aí diz paga o seguinte... o médico, vai lá e ele diz assim, você limpou o seu colchão, como é que você cuida do seu ambiente, tem cortina, tem tapete, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí, ou seja... É cíclico, né? Vai voltar lá no mesmo lugar. Exatamente. Tem um infectologista que a gente fez uma mentoria que ele diz que casa limpa, pulmão limpo. Então, olha aí, a gente, que massa. Né? Quanto mais o nosso ambiente estiver saudável, menos infecções, menos inflamações a gente vai ter. E assim, pensando, né, um pouquinho nisso, eu tinha tirado os meus... No verão ali eu tirei os meus tapetes, mandei lá para a Extrata lavar, depois veio, eu deixei eles lá. Tu até viu que tem um lá em pé que estava
tá fechadinha ainda que eu não botei. E a cortina fiz a mesma coisa, que eu tô com uma cortina lá na sala que eu tô deixando os gatos terminar com ela, que ela tá cheia de fio puxado, é linha e tal. E aí quando começou o friozinho, a Sofia disse, a Sofia, que é alérgica, disse assim, ai mãe, mas uma cortina e um tapete dá um aconchego, né, na casa, parece que deixa a casa mais quentinha. E é verdade. Só que no momento que você escolhe, né, colocar lá a cortina, os tapetes, você está propiciando que o seu ambiente se torne mais, né, com mais elementos aí para atrair. Então, é tudo uma questão de realmente, eu quero ter o tapete, eu quero. Então, eu vou ter que ter consciência que eu vou ter que investir, né? Eu quero, né? Exatamente. A cortina e tal. Então, você vai ter que ter consciência que você vai ter que investir. Eu vou comprar um colchão novo. Tu falaste antes mais ou menos do preço de um bom estofado, 3,5, e é isso mesmo. Um colchão hoje bom no mercado, um colchão que vai aí te dar uma excepcional qualidade, né, no seu sono, um colchão de boa qualidade e tal, você vai gastar aí acima de R$4.000, tranquilo, tá? Daí para cima. E aí você vai economizar num protetor de colchão? Exatamente. Sabe? É umas coisas assim que não fecha, entende, gente? Aí vai lá, compra um sofá bacanão lá, bacana, caro e tal, aí não vai investir na manutenção dele, na higienização dele, vai passar um bicarbonato. Vou até complementar essa situação do colchão, Jô. É que a gente não faz conta. Sim. Eu já falei isso aqui outro dia na questão de alimentação. Nós não fazemos conta. É isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o brasileiro, ele utiliza colchão por cerca de 13 anos. Né? E a gente sabe que o colchão ele tem uma validade. Tem. E essa validade, a escolha do colchão, daí vai muito da necessidade de cada um. Mas digamos, Jô, tá? Vamos aí partir nessa média de 13 anos de uso. Você já imaginou eu 13 anos utilizando um colchão que nunca passou por uma higienização? Misericórdia. Né? Por realmente uma higienização profunda? Imagina no que essa pessoa está dormindo. Está dormindo numa metrópole de ácaros e fungos. E aí... Daqui a pouco eles comem a gente, porque eles comem a gente, né? Porque o que você pensa que é? Alergia na pele e coisa? É os bichinhos, né, gente? A gente é um ambiente vivo o tempo todo. E as fezes, né? Você já pensou? A gente está dormindo em cima das fezes? Aí vai, toma um banho, bate um hidratante bem cheirosa, né? Vai lá. E aí o uso do protetor, Jô, também não adianta eu usar um protetor em cima de uma mina, né? Então, são esses... E assim, como eu faço um trabalho lá na Santa Helena já há muitos anos, né? E a Santa Helena é uma empresa especializada, tá aí na tela, especializada em colchões, estofados e tal, fabricação, né, própria. Eu conheço a fábrica da Santa Helena, eu já aprendi tudo sobre as camadas de um colchão, né, as espumas, quando você ouve falar em espuma D3, D2 e tal, conheci todos os processos e também tive já a oportunidade de conversar com representantes de várias marcas, né, de colchões aí, marcas conhecidas e tal. E eles falam muito sobre essa questão da durabilidade, que um colchão ele é fabricado para ter uma durabilidade aí em média, mas pelas nossas práticas, a gente tem como aumentar a durabilidade do colchão. Por exemplo, o meu colchão, ele é um colchão que não é daquele de virar. Tem colchões que são de virar, né? Dupla face, né? E até pela estação do ano e tal. O meu não é. Mas olha que bacana a dica que ele dá. A cada 15 dias, Jô, vira o teu colchão, tá? Vira como? Vira assim, ó. Entendeu? Então, eu tô dormindo 15 dias, a minha cabeça tá aqui, certo? A cada 15 dias, vou lá fazer a limpeza no quarto, trocar lençol, a cada 15 dias, isso a gente faz semanal, né? A cada 15 dias, eu vou lá e giro
o meu colchão. Então, onde estava a cabeça, agora estão os pés. Por quê? Esse giro faz com que você movimente ali onde tu está com o teu peso e tal, ele vai movendo. Esse simples girar a cada 15 dias, durante, sei lá, 10 anos, vai fazer com que aumente, talvez até mais 3, 4 anos, a durabilidade do meu colchão, né? Porque tem aquela coisa, por exemplo, eu durmo sozinha, né? Eu durmo bem no meio do meu colchão, bem no meio, não para cá e para lá, é no meio, com a dona, né? Então, às vezes as pessoas dormem só de um lado, vamos supor, né? E não fazem esse giro, ou tem colchões que são de... Vai ficando aquele negócio, né? Então, não eles têm distribui o molas, peso, né, Ju? não distribui o peso. Então, quando você for adquirir um colchão também, vá num lugar, numa empresa que passe por esses mesmos cursos e profissionalizações que, como vocês passam, que eles vão saber dar as orientações para vocês certinhas, que são passadas pelos fabricantes. Os fabricantes dão esses cursos, né? Então, gente, com esse discurso tudo, o que eu quero dizer? Quando você vai investir numa coisa, num produto para sua casa, procure ter essas informações de manutenção, que são dadas pelos fabricantes, pelos profissionais, para que você tenha maior durabilidade de tudo, né? Vai lá botar uma linda cortina na sua casa, que também não é um negócio barato, vai fazer um investimento, vai ter lá uma orientação, como higienizar aquela cortina, o que passar, o que não passar. É a mesma coisa, né? O que eu entendo com essa tua fala, Ju? Que a gente pode sim estender a vida útil dos itens, desde que a gente faça a coisa certa. Siga as orientações. Siga as orientações. De quem sabe o que está falando, exatamente, né? Exatamente. Porque eu sou especialista em sofá? Não sou, né? Não sou, mas a gente aprende um pouquinho. Então tá, beleza, eu tenho a informação. E hoje, Jô... A gente tem a informação, aí a gente vai lá e busca, né, o profissional adequado para fazer aquilo. E hoje é tanta tecnologia, né? A coisa está tão, assim, numa velocidade tão rápida, que quando você vai adquirir um item, um sofá, um colchão... Gente, inúmera... Sofá, espuma essa... Então, assim, a gente... Primeiro, o seu peso para a sua altura, para o seu estilo de vida. Exatamente. Então, assim, o que eu sempre digo para os meus clientes, porque a gente tem muito cliente... eu vou trocar de colchão, o que tu indica? Gente, eu indico você primeiro entender qual é a tua necessidade e passar isso para o profissional. Exatamente. Né? O que eu quero? Que tipo de conforto Quem que vai dormir nesse colchão? Então, tem colchão que é um lado impermeável e isso é muito bacana, né? Para quem tem uma casa muito úmida, casa de praia. Casa de praia é fundamental tu ter um colchão que um dos lados do colchão é impermeável, né? Devido à umidade, maresia. Então, Jô, essa fala é muito importante por quê? Porque a gente... Desde o início tem que saber comprar, tem que saber adquirir aquele item, como que vai fazer essa manutenção, porque isso vai estender a vida útil. E as coisas não estão baratas, né? E porque esse cuidado, ele vai impedir com que você tenha um problema ali na frente. Porque quem dorme mal, por exemplo, né? Quem aí dorme mal? Às vezes pode ser só trocar o seu travesseiro. Já pensou um negócio desse? Aí tá lá todo rengo, dor aqui, dor ali, vai lá e vai e gasta com remédio, com médico, né? E daqui a pouco, né? Às vezes só precisa fazer uma troca de um colchão. Não, vou comprar o colchão que está na promoção, né? Então são coisas que a gente precisa pensar, porque tudo que nos cerca vai acabar influenciando na nossa saúde. Vamos lá? Jô, na questão ali do travesseiro, a gente sempre indica que o cliente adquira, né, sendo alérgico ou não, travesseiros ou que são laváveis na máquina, né, e sempre lavou na máquina que secou a sombra, nunca lavou na máquina que secou ao sol, por quê? Vai estragar o... Exatamente, e tu vai ter ali ácaro, tu não vai eliminar na lavação, uma lavação não vai eliminar o ácaro, né, então secar sempre a sombra. Esses travesseiros de pena de ganso, gente, fibra natural, não, porque ele é muito absorvente, então para quem é alérgico e não tem como, não tem uma facilidade para fazer manutenção, né?
trocar o travesseiro, às vezes investe num travesseiro, Jô, com valor um pouquinho menor, mas tu troca a cada 6 meses, né? Ou compra um travesseiro que ele é um valor, tem um valor maior agregado, mas a cada 2 anos você troca. Então, essa tua fala é importante porque a gente veja como é importante a gente fazer boas escolhas. Exatamente. E é como tu falasse, né? A tecnologia, gente, ela tá em tudo, né? Então, tem tecnologia no colchão, tem tecnologia no travesseiro, tem tecnologia nos produtos, tá? Tudo para melhorar a vida da gente, né? Então, é importante ter essas informações. Vamos lá ver a sujeirada que saiu lá do meu sofá. Bota as imagens aí, Joãozinho. E enquanto a gente vai acompanhando... Ó, o Joãozinho já foi... Então tá, já foi direto pro crime. Olha aí, ó, gente. Misericórdia. Isso que você é bem cuidadosa com o estofado, né? E olha aí, ó. Bota de novo aí, João. Olha aí, gente, água preta. Olha isso. Tudo saiu do meu sofá. Tá? Então, a gente vê realmente... Tchau, tchau, tchau. Foi-se embora. Bota aí as outras imagens, João, que eu quero... Olha aí, ó. Que eu quero que a Gi vá explicando. Ó, ele lindão aí já, ó. Ó, essa imagem aí é bacana, ó. Estão observando ali como tá movimentando a água ali, aí, ó, acho que de perto, ó, tá sugando, né? Tá sugando, ali tá extraindo, né? Extraindo, olha só. Ai, só de olhar não te dá uma sensação gostosa, gente? Que tá pensando que tá puxando tudo que é porcaria dali? Ó o Renan aí, oi Renan! Não te dá uma sensação boa, gente? Olha lá, os braços, né, do sofá. Tem até uma imagem aí que eu acho que aparece, eu acho que tá aí nesse monte de imagem que eu mandei aí, que aparece que tinha uma manchinha nos braços, porque os braços, no caso do meu sofá aí, que tem esses braços mais largos, tá aí, ó, essa aí mesmo. Olha lá, tá vendo 2 manchinhas lá, ó? Saíram. Os braços, né, a gente coloca uma coisinha ali, coloca um copo em cima, coloca, mesmo tendo aquela... Sim, pode acontecer acidente ali, né? Esse porta-copos a gente não indica, tá, Não Jô? indica, eu me lembro que porque ele causa um desbotamento ali, dependendo da, né, você pega um pouco de luz. Agora, eu estava falando aqui da Santa Helena, tem uma mesinha agora, eu acho que até eu vou investir numa daquelas. É só uma mesinha assim, e daí ela tem um ferrinho, tu engata. Ela encaixa bem, sim, é tu perfeito. encaixa no sofá ali. E ela então, serve de apoio, né? Ela serve de apoio. Então, se quer fazer um lanchinho e tal, ela engata. Olha lá, ó. Olha lá, ó, gente. As manchinhas, ó. Não são todas as manchas que vão sair. Uma coisa outra importante, ó, deixa essa imagem aí na tela. Que eu me lembro que aquele dia, não sei se foi tu ou o Renan que falou, que nessa parte ali da frente do sofá, onde fica as pernas da gente, os pés, né? Ali também é uma área que suja mais. Sim, por causa, né, do calçado. Gi, as manchas não quer dizer que todas as manchas vão sair, né? Por exemplo, se tu for pegar lá um sofá, a pessoa nunca fez um trabalho desses, né? Tem lá uma mancha de alguma coisa. Não significa que a mancha vai sair, tá, gente? Porque vai depender do tempo de mancha que tem, né? Exatamente. O que vai ser predominante, Jô? O primeiro, né, se é uma mancha orgânica, inorgânica, o que causou aquela mancha, né? Que substância é? Segundo, que tipo de fibra é teu estofado? Se ela é uma fibra natural, sintética, a composição desse tecido, né? Tem tecidos mais absorventes, outros não. Alguns tecidos vão pigmentar, por exemplo, o chocolate. Dependendo do tecido, aquele chocolate, ele vai ficar um assombreado, ele não vai sair 100%, né? Então, vai depender do tecido e o tempo de exposição. Então, se você teve um acidente com achocolatado e fez uma higienização em 1 mês, a chance de remoção 100% dessa mancha é muito maior do que um achocolatado que derramou há 1 ano. Tá. Né? Então, tem... Pode sair, pode ser que saia, pode ser que não saia, tá, gente?
Por isso, Jô, que você fazer a manutenção regular vai garantir que tu não tenha manchas permanentes. No caso, depois do trabalho deles nesta última vez, na quinta-feira, meu sofá tá 0 mancha, tá, gente? Não tem mancha nenhuma. Tá novinho. Gi, como é que funciona? Agendei, vamos pegar o meu exemplo lá. Nós agendamos para uma quinta-feira, vocês chegaram lá em casa às 8h20 da manhã. Eu disse, ó, Gi, eu tenho que trabalhar. Nesse dia, casualmente, a Sofia estava em casa, né? Mas, senão, eu ia deixar a chave do apartamento para Gi, sem problema algum. E me mandei, vim trabalhar. Vocês saíram de lá de casa que horas? 10h20. 10h20. Então, vamos dizer que ali até que vocês começaram, né? Porque tira tudo em volta, o Renan coloca um... tecido, ele isola. Ele isola o ambiente, né? Então, ele coloca o estofado, vamos supor ali... Não sei se alguma das imagens aí aparece, acho que aparece aí, João. Que tem um preto ali embaixo, tá vendo? Sofá. Ali tudo ele isolou, né? Tira as coisas em volta para ele ter a mobilidade ali para trabalhar. E então, vamos dizer, que começaram ali 9h, 8h e tal. Isso. Então, deu o quê? No máximo, um sofá como o meu vai dar 1h30, 2 horas. É em média 2 horas. Tá, em média 2 horas. O que vai determinar que vai ser menos ou mais? A sujidade apresentada, né? Quanto maior sujidade, mais extrações vou ter que fazer, vou ter que utilizar mais água, então ele vai demorar mais. Né? Em média 2 horas, um sofá. Tudo é assim, ó, o procedimento, ele vai depender do tamanho, do modelo e da sujidade. Tamanho, modelo e sujidade. Por isso que no orçamento, quando o cliente faz orçamento, a gente pede a foto, né? Porque assim, ó, como eu tenho um método, Jô, independentemente da sujidade, ele vai passar nesse método, né? Então, o Renan vai chegar na casa do cliente, ele vai fazer uma análise técnica, né? Ele vai olhar se tem alguma avaria o estofado, ele vai medir, né? Ele vai olhar o sofá embaixo, ele vai isolar o local que vai ser feito o procedimento, é a primeira coisa. A partir o que a gente consegue fazer no momento do orçamento, que o cliente manda a foto, é ter uma média de tempo que vai levar. Então, como vai passar por esse método, independentemente de ser um estofado que foi higienizado há 1 ano ou há 5, ele vai passar nesse método. O que vai mudar é a gente ter algumas tratativas individuais, né? Por exemplo, teve um acidente com vômito, teve um acidente com vinho. Então, além do Biperox, eu vou ter uma tratativa individual para tratar aquele caso, né? O que pode fazer com que, como é um trabalho muito manual, levar mais tempo. Né? É o famoso cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Beleza. A secagem, a secagem, que é importante, tá? É natural. A secagem é natural. Por que nós não entregamos o estofado seco? E aí a gente vai até falar sobre, né, que a gente escuta muito, empresas falam muito sobre isso. A lavagem a seco, já ouviu falar, né? Eu faço a lavagem a seco. Eu não tenho como higienizar, desinfectar sem usar produto químico. Aí não tem como, né, Jô? Eu tenho que utilizar esses produtos de maneira pulverizada ou no vapor. Então, não existe como ser seco. Não tem como eu desinfetar nada seco. Não existe esse termo. Por que eu não entrego o estofado a seco? A gente pode entregar utilizando secador PET, que né, tem alguns mecanismos que algumas empresas usam. A gente não usa por quê? Porque nos nossos testes, no nosso Biperox, os produtos eles agem pelo menos 2 horas dentro do estofado. Então, nós achamos melhor o quê? Fazer esse processo de secagem natural. Tem que ter o quê? Ventilação. Eu não posso, Jô, igual eu lavar uma roupa. Você lava a roupa, tira na máquina, fecha tudo, deixa fechado. Não. Tem que ter uma ventilação. Não é exposto ao sol, mas tem que ter uma corrente de ar, uma ventilação natural. Você vê que a gente começou a fazer o processo... Se tiver um ventilador lá, dá para botar, ajuda. Pode botar o vento, né? Mas, Jô, não adianta tu ter um ventilador se tu não tiver uma circulação de ar no ambiente. Né? No meu caso, cheguei em casa, estava seco, tá, gente? É um apartamento, né? A gente iniciou às 8h40, Jô, porque eu estava presente, né? Fui acompanhar o Renan, então...
8h40 e terminamos 10h20. Tá. Né? E você chegou em casa o quê? 6 da tarde? Mais tarde um pouco. Mais tarde um pouco. O estofado já estava próprio para uso. Tava. Esse é a maioria, tá, dos clientes que fazem um item de manhã, ele já consegue utilizar à noite. Tá. A mesma situação, o colchão. Porque o sofá não é problema, né, gente? O problema é o colchão, né? O colchão é sempre procedimento feito de manhã, primeiro horário, para que o cliente possa utilizar à noite. Gi, quais são os casos, né, se eu fazer uma higienização que eu não consigo utilizar? Depende da sujidade. Por quê? No nosso método, a gente usa de 10% a 20% só de água, né? Então, se eu vou usar... Não vai ser uma coisa encharcada. Exatamente. Agora, se eu vou usar mais do que isso, porque vai ser de acordo com a necessidade. Tá. Se eu tenho um estofado que eu faço uma extração, faço 2, faço 3 e não para de sair sujeira, eu vou ter que fazer novamente o procedimento. Só para de fazer quando sai limpinho. Tem que sair, não pode sair sujeira do bico da extratora. Nossa Senhora, deve ter uns casos porque aí ele faz uma sucção, né, Jô? O que a gente usa? A gente usa um flotador que ele vai desgrudar aquela sujeira da manta, a gordura e tudo mais, e depois a gente vai desinfectar. Então, a primeira extração que a gente faz é justamente só para tirar aquela gordura corporal, né? É tratado as manchas naquele momento e depois é a desinfecção. Então, enquanto estiver saindo, a gente tem que tirar. Muito bom. Gente, que aula, hein? Que aula. Olha, os ácaros e o Sung estão tudo de mal com a gente. Essas duas aí. Acabar com a nossa alegria. Então, é o seguinte, se você ficou interessado, se você está pensando mais seriamente sobre o que a gente falou aqui, né? E, poxa, realmente, né? Eu tenho o meu colchão, um bom colchão, eu tenho há 6 anos, nunca fiz isso. Só fiz ali a coisa paliativa. Pense nisso, certo? Com carinho. E se você quiser ter mais informações, quer ter um orçamento, quer saber quanto custa e tal, você vai entrar em contato com esta moça aqui. Tá? Você pode entrar lá no Instagram, rghigienização.araranguá, que o Kevin ficou colocando aí na tela, vai colocar mais uma vez. Pode entrar ali no Instagram, conversar direto com a Gi, tá? Quer deixar um telefone? Onde é que é a empresa? Nosso atendimento, Jô, como ele é 90% em domicílio, né? Você pode entrar em contato tanto ali no direct, no link da bio do Instagram, no telefone 9675-2923. Pode falar comigo, né? A gente vai ter um enorme prazer de atendê-los. E seria isso. Tá. Agradeço aí o convite, Jô. Imagina, eu que agradeço pelas orientações aí. Né, às vezes ficou com alguma dúvida, pode me chamar, porque a gente dá muito suporte ao cliente também, né, Jô? Claro. Às vezes tá com alguma dúvida, às vezes você que vai adquirir, às vezes, uma cadeira, um sofá, quer uma dica. Qual é a melhor manutenção? Pode chamar a gente, que a gente está aí para dar todo o suporte. Muito legal. Parabéns, Gi. Brigadão. Obrigada a você. Quando eu me mudar, eu... Só chamar, Jô. Grito para ver. Daí eu quero o colchão, né? Nos trinques, né, minha gente? Um abraço para o Renan aí, que deve estar em alguma casa aí, deixando um sofá lindão, bem cheiroso. Ai, gente, olha, não tem... É maravilhosa a sensação assim que dá. Muito bom.